Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e eu tenho um conselho pra vocês. Cuidado, avisem as crianças, balinha de coco queima fluidos, tá? Oi, eu sou a Jussara. Que saudades do Mistério da Fé, hein? Bom dia, povo do Santo Ofício. Bom dia, pessoal, e eu tomo passe de boné. Não pode tomar passe de boné, tá louco, Daiane? Absurdo, bizarro. Eu já tomei. Falta de respeito, viu? Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar, hoje nós temos um episódio especial para vocês. Nós vamos falar hoje sobre costumes, práticas e algumas esquisitices que a gente encontra por aí no movimento espírita brasileiro. Antes de começar, não se esqueça de curtir lá o nosso post de lançamento no Instagram, compartilhe se você gostar do episódio. Temos também nosso canal no YouTube, faça sua inscrição para receber o lembrete dos lançamentos. Deixe seus comentários, dúvidas, mande um direct pra gente. Pessoal que ainda não recebeu resposta, e desculpa, a gente está aprontando uma resposta para todo mundo, né, direitinho, porque administrar 2 páginas ainda é difícil para cada um de nós, mas tudo bem, a gente está tentando dar a resposta sempre que pode, tá? Obrigado pela participação de vocês, por estarem acompanhando a gente, por estarem ouvindo os episódios aí, temos estatísticas de vários países, a gente está bem feliz, muito obrigado. Bom, hoje, como eu disse há pouco, nós vamos falar sobre práticas, costumes e algumas esquisitices, né? Que a gente acaba encontrando aí associadas ao espiritismo no Brasil há algum tempo. O ponto da nossa reflexão hoje é o seguinte, não tem problema nenhum a diversidade, quanto maior a diversidade melhor, né, as diferenças culturais, mas nós vamos fazer uma análise de algumas práticas e tentar correlacioná-las com as premissas da doutrina. O espiritismo é um espiritualismo, certo? Às vezes a gente acaba aderindo a certos costumes que não são lá, digamos, muito espirituais ou relativos ao que é do espírito, né? Bom, a maioria das práticas que a gente vai discutir hoje, elas têm um fundamento fortemente materialista, pouco condizente com a essência do espiritismo. Vamos lá, é muito comum encontrar essas recomendações falando sobre a cor ou estilo das roupas dos trabalhadores da casa espírita, ou mesmo com relação a certos hábitos e condutas. Em alguns casos, não só a diversidade cultural, mas a própria diversidade de visões sobre certos costumes produz diferenças inevitáveis, intrigantes, até inofensivas. E, afinal, é preciso organizar as coisas e cada instituição desenvolve seu próprio modo de proceder e usa como referência as experiências das pessoas e o contexto onde está localizado. Por outro lado, não é incomum que novos dogmatismos se instalem e passem a vigorar por muito tempo como se fossem verdades intocáveis. Isso acontece no país inteiro. Mesmo que essas práticas tenham surgido a partir de opiniões de líderes pessoais pretensamente mais próximos do que seria um conhecimento espiritual mais puro e verdadeiro. Para começar nossa rodada de conversas sobre esse assunto, nós vamos falar sobre um item aqui que está presente em todas as casas espíritas, não importa a diversidade. A pergunta que não quer calar, Valdir: pode colocar a água fluidificada na geladeira? Ajuda ou Você gosta de prejudica? água gelada, Rodolfo? Se você gostar de água gelada, você põe na geladeira. Eu odeio, eu só tomo água natural. Dói meus dentes todos quando eu tomo água gelada. Então, pra mim, a água fluidificada tem que estar na temperatura natural, porque eu gosto. Você prefere gelada? Tem certeza que é só por isso? Tu não caiu numa dessas que os fluidos dispersam com a água sendo resfriada, não? Rodolfo, tanta bobeira que eu já ouvi na minha vida. Eu acho que há uma profusão de assuntos cortando a casa espírita, às vezes. Não sei, alguém gosta de água gelada. E Rondônia, às vezes, faz um pouco de calor, né? Acho que algum ouvinte talvez não tenha passado por aqui ainda. Tipo agora, né, que tá 50 graus, Por 9h30 aí. da E manhã. aí as pessoas têm o hábito de tomar água gelada. Começando o período de queimadas, água fluidificada quente, ninguém aguenta, não tem como, cara. O fluido não fica. As pesquisas indicam que o fluido precisa ficar concentrado Evapora, na né? água. O fluido entendeu? evapora. Com calor, a água expande. Rodolfo, falar de expansão é um problema, cara. Por que você vai falar de expansão? Vai chegar esse momento, né? Não pode falar de expansão em água, Rodolfo. Então, não tem nenhum indicativo sério que não seja pura balela de líder mistificador que a água não pode ir para a geladeira ou que a água tem que ficar numa jarra transparente. Aliás, você já ouviu essa, Dayan? Que não pode colocar água em jarra que tenha cor
porque senão o fluido não passa? Eu já ouvi. A minha garrafa, quando eu levava, era branquinha, era de plástico transparente, pra garantir, né? Mas daí eu acho problemático isso, porque daí como é que fica a cromoterapia, né? Jussara, saiu na Folha, você viu, né? Vai pras casas espíritas daqui a pouco. Pois é. Daqui a pouco você vai chegar no centro, por aí, vai ter lá. Não, porque agora a gente tem uma água fluidificada solarizada. Tava na Folha de São Paulo da semana passada que você pode solarizar a água. Ah, verdade. Aí se tu tem uma garrafa verde, ela já passa. Solarizar a água chama esquentar, né? A água do sol bate, ela esquenta e evapora, que nem aqui a gente tá vendo. Eu não sei muito bem, eu não sei. São os fluidos solares mas, que enfim, vieram do sol e impregnaram a água, sabe? Isso. Agora, a questão da cor da garrafa tem esse ponto aí, né? Que, como é que fica a cromoterapia, que também é aplicado em vários centros espíritas por aí. Eu acho que daí tem um fundo de verdade, porque afinal de contas, vai lá, a garrafa é verdinha. Essa água fluidificada, ela vai ter uma vibe diferente da garrafa azul. E da garrafa vermelha e da garrafa transparente, vocês não acham? Já pensou pegar uma garrafa vermelha e colocar uma tampa preta? Que horror que isso vai ficar. Fantástico, vermelho e preto, como é que pode ser melhor? Vai ser um horror, o pobre do fluido não vai saber o que ele é, se ele tá em outro patamar. De 2019 pra cá, isso vem só melhorando. A qualidade desse fluido só tá melhorando, dominou a América, só falta o mundo. Vermelho e preto, a garrafa é a garrafa perfeita. Que os espíritos que vão lá fazer aqueles paranauê todinho ali, pra deixar fluido ali naquela água, eles vão ficar confusos com as cores que não combinam, que não ornam. Que não ornam. Valdir, o que a sua breve pesquisa indicou aí? O que você achou de mais interessante para falar para os nossos ouvintes sobre a água fluidificada e seus efeitos? Não vá na internet perguntar ao ouvinte pro Google o que é água fluidificada, para que ela serve e como ela é feita. Pelo amor de Deus, não vá. Se poupe a tristeza, a absoluta depressão e angústia que eu tive na tarde pesquisando isso num sábado à tarde. Não façam isso, pelo amor de Deus. Só um breve esclarecimento, né? Caro ouvinte, o que nós sabemos os espíritos vêm há muito tempo dizendo pra gente, né? A gente sabe que a composição do mundo é feita de matéria e espírito e existem os elementos semimateriais. Esses elementos podem ser manipulados pelos espíritos para nos ajudar, ok? Essa é a premissa. E aí, por meio de algumas terapias como o passe, os espíritos podem transmitir ou transferir ou utilizar esses fluidos em processos de cura. Então, a gente convive com essa ideia há muito tempo, essa ideia é muito mais antiga que o espiritismo, né? Está presente, inclusive, em quase todas as outras tradições religiosas. Muito bem, essa é a premissa. O problema, como a Jussara costuma dizer, é a mania dos espíritas de querer explicar tudo como se soubesse fazer ciência, né, Juju? É aí que entram os segredos que o Valdir descobriu recentemente. Segredos da água fluidificada, Valdir. Ai, que tristeza, Rodolfo. A Federação Espírita do Mato Grosso publicou um livro chamado Fluidificação, Fluidos Espíritas, coisa assim. Eu vou deixar na referência para vocês depois. E a FEB promoveu um seminário gigantesco para promover a transmissão de energia, o que é uma iniciativa, estudar o passe, enfim, é uma iniciativa muito louvável. O problema é que o material básico utilizado pela FEB, por exemplo, propõe a seguinte ideia, né? É uma coisa assim um tanto quanto delicada para se alguém estudou o 2º grau e já teve uma aula de química na vida. Diz o material usado pela FEB no seu seminário que ao fluidificar a água você promove uma expansão dos átomos. E aí os átomos se expandem e os fluidos espirituais têm espaço para funcionar na água, para se ajustarem na molécula da água. Entendi. É porque falta espaço dentro do átomo, o átomo tem que se expandir para caber o átomo espiritual. Tá escrito átomo, e aí propõe lá uma fórmula química da molécula para isso. E aí desenham lá, como a gente aprendeu na escola lá, um desenhozinho bonitinho e tal, um H, um O e um H, e aí a água fluidificada e ganha um monte de coisas entre o H e o O e o H. É tenebroso, para não dizer nada melhor que isso, assim, é tenebroso. A gente vai deixar o material linkado na internet. Eu tava só falando pro Valdir o seguinte, né? A FEB promoveu um seminário, esse material era do pessoal lá do Alírio, né, Valdir? Isso, o livro é do Alírio Cerqueira, eu acho, esse é o nome dele. A gente vai deixar no ar aqui, se alguém depois quiser mandar uma mensagem pra gente, se a FEB inovou esse conhecimento e não se associa mais a essa, vamos chamar assim, tese, né? de que os átomos podem ser esticados. Mas, ó, caro
cara ouvinte, né? Qual o problema aqui? Ninguém pode fazer nenhuma afirmação sobre isso, a não ser que faça pesquisa, e não tem pesquisa. E o modelo da molécula da água, meu caro, vamos lá, se existe um profissional formado, um pesquisador de verdade que vai dizer para você, olha, os átomos se organizam da maneira seguinte, e quando fluidificada a água, acontece ou não acontece a reorganização das moléculas, do átomo, do que for. Não, você não sai publicando um material explicando quimicamente um troço que você não tem ideia do que é, não sabe o que é. Só pra dizer uma coisa, ninguém fala em molécula não, tá? É o átomo, pô. É. O átomo que se abre, entendeu? É uma fissão, Valdir. É que vocês não percebem, o conhecimento de vocês está muito atrasado. O pessoal ali já tá antecipando que vai ter fissão a frio, entendeu? Estão tentando fazer isso. A frio se a água ficou na geladeira, porque se ela ficou em temperatura ambiente é frição a morna. Bom, isso é um mistério. A Ju prefere o mistério, né, Ju? É melhor deixar no campo do mistério. É óbvio, gente, porque assim, o espiritismo hoje, tá? Ele tenta dar uma conotação enorme de que ele é uma ciência, só que ele é extremamente dogmático e cada vez mais ele insere no seu campo de atuação regrinhas, conceitos, enfim, que não faz o menor sentido, justamente pelo aquilo que você falou, Rodolfo. Não tem pesquisa, ninguém pesquisa. Então por que a gente não é um pouco mais fiel ao que nós estamos fazendo, dizendo, não, isso aqui é uma religião. E, gente, na boa, tem coisas que partem da explicação apenas da fé. Por mais que o espiritismo, lá quando ele foi criado, né, descoberto, enfim, a gente teve toda essa expansão do espiritismo, se propunha ter 3 pontos, né? A ciência, a filosofia e a religião. A gente já deixou a ciência há muito tempo para trás, porque ninguém faz pesquisa sobre isso. Ou quase ninguém, né? Há um grupo aqui, um grupo ali, pessoas muito interessadas, mas não é a parte central do movimento espírita, né? Não é a parte central, e eu assim, ouso até dizer que essas pessoas, elas nem têm tanta divulgação quanto aquelas pessoas que estão aí apenas como empresários da fé. E o problema é esse, você empresariar a fé, você lidar com dogmas, dizendo que essas questões sem base científica nenhuma são científicas e vender para as pessoas como se assim fosse. Vende curso, né? Tem que ir transforma numa inovação. Tem o curso, vende curso, claro, tem o curso. Claro, tem o curso. Tem a franquia de curso depois. Por isso que eu acho muito interessante você ficar no conceito do mistério da fé. Rapaz, como é que o fluido age no seu corpo? Olha, a explicação mais ou menos é essa. O resto está no campo do mistério da fé. Por quê? Porque a gente ainda não tem capacidade para falar sobre. Nem para fazer a pesquisa do jeito correto, né? Não, porque a gente não pesquisa, isso sim. Porque não pesquisou, porque a gente ainda não sabe. Então, por enquanto, tá ali no campo do mistério da fé. Eu acho muito mais legítimo você falar isso. Eu ficaria mais tranquilo. Sem dúvida que é mais legítimo. Veja, não há poucas pesquisas no mundo sobre o efeito da fé na melhora do quadro clínico das pessoas. A oração, então, por exemplo. Da oração pelos outros, né? Oração da pelos outros. Após a morte, do que for. Os pesquisadores não sabem como isso funciona. Todos nós vamos ao centro, nós 4 aqui, e tomamos a nossa aguinha depois. Você toma às vezes antes também para garantir. Mas pode tomar 2 vezes, não faz mal se tomar 2 vezes. Não pode. Segundo, sei lá, um desses sites loucos que eu li aí na internet, que o povo anda pesquisando, exatamente. Há uma ameaça, inclusive, dizendo que você pode estar abusando do remédio espiritual e ele pode passar a funcionar como um veneno. Então você pode ficar ruim. Gente, sobrecarrega tá os rins. escrito. O Valdir achou o site, a gente vai linkar pra vocês. Ele achou mesmo o site que diz isso. Tá, vamos encerrar esse ponto, senão a gente não evolui. Recomendação, gente, fiquem à vontade, tomem a sua aguinha, façam as suas orações, guarde na geladeira, coloque na garrafa do que você quiser, que for melhor, tá? Vamos continuar estudando o assunto, leia bons livros espíritas, mas morreu aí, né? Duvide sempre. Confie bastante na bondade divina e dá pra fluidificar a água, mas dá pra fluidificar maçã. Fluidificar uma fruta é ótimo, é bem mais gostoso que fluidificar água, vale a pena. Só é menos conveniente, né? Deixar as maçãs ali na porta do centro e o pessoal passar por lá.
Bom, vamos lá então. Dayan, se for pra botar pano em cima da mesa na palestra, que cor tem que ter o pano, hein, Dayan? Branco, tem que ser branco. Mas e a poeira, Dayan? O que a gente faz com a poeira? Não interessa. O pano da mesa não pode ser vermelho. Não, Nem óbvio. preto. Não tem como. Não, tem que ser branco. Mas não vai sujar mais sendo branco? Não, porque aí perde toda a mística. Tem que ser branco, porque é mesa branca. Mas e se a mesa não for branca? A mesa pode ser de madeira, aí você põe o pano branco pra ela virar mesa branca. Ah, Esse tá. é o Então a ritual cor da de- mesa é a cor do pano que tá na mesa, é isso? Cobre a mesa, exatamente. E tem que ser toalha grande. Não é como a gente faz no centro. Já é uma fraude. O nosso é um caminho de mesa. E nem é branco. Então a nossa mesa é meio branca, é isso? Nós somos um centro de mesa meio branca. É subversivo, assim. Um centro que antidoutrinário até, eu diria. Eu lembro do meu pai me falando isso, falou assim, cara, a gente aqui no centro, a gente tirou esse negócio do pano, porque só dava confusão isso daí. Não tem pano na mesa. O melhor é que não tenha pano na mesa, mas depois de uns anos voltaram com o pano na mesa. Veja, os panos que põe na mesa do lado do SEAC são muito bonitos. Eu não sei Eu quem gosto. faz, mas é um trabalho lindão de tricô. Tricô não, como é o nome daquela Crochê, coisa que você crochê, desenha com linha crochê. colorida, Jussara? Os crochês. Não é crochêzinho? Não, não é crochê não. É um pano branco que você fica passando a linha colorida, desenhando. Ponto cruz, será? Isso, ponto Talvez. cruz. É um Não, mas desenho tem a bem bonito, renda ponto cruz. também. Tem uns que são rendadinho, assim. Não, eu Mas, acho- gente, isso aí não pode causar confusão, esse negócio, né? Porque olha só, o que dizem por aí é que certas tonalidades de cor, até certos desenhos, podem evocar um clima e uma atmosfera cromoterapia, negativa. pô. Hã? É a cromoterapia que eu tô falando aqui. Tá De novo? comigo. Isso. É, as cores, Não, mas- a influência das cores na vida da Voltamos à cromoterapia. Não, olha só. Caro ouvinte, vamos lá então. Gente, olha só, a gente tá pessoa. brincando Mas não aqui, vou mas falar mal disso, não. Eu não vou falar mal. existe uma cultura terrível com essa história dos adereços no centro. A gente gostaria de evocar esse ponto, né? Acho que uma recomendação interessante, se você tá ouvindo a gente, tá parando pra pensar um pouco nisso, é faça as coisas do jeito mais simples possível e não se preocupe, porque nem o pano, nem o arranjo de flores, nem os quadrinhos da parede tem nenhum outro significado que não o de ser um pano, um arranjo de flores e de ser um quadrinho na parede. Os espíritos não estão nem aí e eles não vão deixar de trabalhar com vocês se o quadrinho não for, né, de uma personalidade espírita venerável e se for só um quadrinho que você comprou na esquina de baixa qualidade, não faz diferença. O centro tem que ser Pra um lugar... decorar o centro, né? Pra ficar bonitinho. Aliás, eu gosto de lugares bonitos. O centro tem que ser um lugar agradável, né? O centro precisa ser um lugar confortável, agradável. Então, os meninos falaram que o centro tem que ser simples, não pode ter pano na mesa, não pode ter quadro na parede, a parede tem que ser pintada com cal. Não, gente, não é isso. O problema é que, Brasil afora, o pessoal foi transformando esses pequenos detalhes em objetivo central da instituição. Polêmicas que estão na ordem do dia, e não precisa. Não precisa e não deve, né? Centro espírita não pode ter parede de cor laranjada. Tem que ter um quadro do Dr. Bezerra e um quadro de não sei quem. Allan Kardec. Já pensou colocar um quadro do Allan Kardec? Você não tem que ter uma evocação. Não precisa ter nada. Mas é bom que seja agradável, né? Que não seja um lugar... Não, é assim, Rodolfo, não precisa ter Desconfortável. nada. Mas se tiver, que isso que tenha não seja o ponto principal de adoração. É só isso, entendeu? O fato de eu colocar a minha toalhinha branquinha pra ficar bonitinha, aquele vaso de Florzinha. flores. Uma toalhinha vermelha de vez em quando, uma toalhinha vermelha e preta de vez em Isso. quando, porque é uma Não, coisa ali vencedora. Não orna. Não, é Não porque expliquei evoca isso. esse espírito de grandeza, de vitória. Não tem problema. Agora, você... É só uma foto- sugestão de ilusão isso, Rodolfo. É só ilusão, cara. Colocar pano em vermelho e preto dá ilusão nos... Às vezes uma ilusão é tudo que a gente precisa. Deixa Valdir, pra branco, ou superar um branco momento ou difícil. nada. Ou branco ou Branco, nada. nada. O Dayan, tu tá Branco ou pegado na tese da mesa branca, então. Na verdade, eu gosto de chegar ao centro, né? E tá a mesa lá bem bonitinha, ajeitadinha, com a florzinha lá em cima, adoro, né? Com papel, caneta, o que precisar, né? Especialmente quando eu vou fazer palestra e tal. Acho bacana, porque é um ambiente que tá bem cuidado. É isso que passa, ponto. Agora, se tem que ser assim, não tem. Caminho de mesa bonitinho, uns livrinhos arrumados ali no canto, nada demais. É um pouco de organização, só isso. Então, organizar é bom, não é ruim. Uma musiquinha Ruim de é fundo. quando você chega lá e tá tudo arrebentado.
Musiquinha, eu particularmente não gosto, me atrapalha, eu acho. Nós vamos entrar nesse tema, Valdir. Uma musiquinha de fundo antes da palestra. Nem coral e nem Ave Maria ao fundo também. Não gosto, acho um saco. O Dayan falou coral, Jussara. Não falei. Passei. Rapaz, falei. eu tenho Acho muito barulho. certeza... Eu sou capaz de fazer uma aposta que, se a gente fosse fazer um levantamento nas casas religiosas brasileiras, quem ouve mais música católica e protestante são os espíritas. Não tem uma casa espírita que antes e depois da palestra, e às vezes durante o passe, não fique tocando música religiosa erudita. O Rodolfo entrar no centro e ligar Ave Maria. Mas se for pra tocar uma música... vamos lá. Se for pra tocar uma música... Pô, tem que ser essa. Tu quer o coral. Coloca Enya, Rodolfo, põe Enya. Ninguém aguenta, não, isso é muito ruim, não. Aí flautas célticas, e o Kardec era druida, aí o cara vai botar um CD de flauta céltica. Pelo amor de Deus, flauta ninguém... Flauta peruana, vamos honrar a região, flauta peruana. O Dayan citou o coral, vamos falar do coral então, tá? Eu tinha um amigo... Qual o problema com o coral? Deixa eu dar um depoimento. Nenhum, eu fui do coral, adorava. Eu tinha um amigo que dizia assim, cara... Eu até concordo com certos pontos do espiritismo. O problema é que eu não gosto de ir ao centro. Porque o centro espírita é um lugar muito chato. Eles são, via de regra, feios, desconfortáveis e um lugar desagradável pra você ficar. Quando eu vou numa igreja, eu gosto de ir na igreja bonita, porque tem arte, tem corais incríveis... Entendeu? Toda ritualística, aquilo me dá conforto, aquilo me dá uma sensação de proteção. E tem mais, é bonito. Eu me lembro do depoimento dele, ficava assim, cara, mas a ideia é essa. A ideia é que a pessoa não vá pra lá e ficar, tipo, anestesiada. A ideia é que ela vá pra lá, reflita um pouco e vá pra casa ouvir música. Se ela quiser arte, que ela pendure um quadro na parede da casa dela. A gente não vai gastar o dinheiro do centro comprando quadro bonito que nem faz com a igreja. E aí vem o problema dos corais. Os corais são um problema desse. Quer dizer, você tem uma musiquinha, tem as crianças, adolescentes, que favoreça a concentração, até uma reflexão, né? Os dias festivos. Isso é uma atividade legal no centro. O problema é que isso começou a virar um assunto por si mesmo. E a gente começou a ver batalhas, né, entre as casas espíritas para montar o coral mais parecido com o coral de igreja possível. E é aí que a polêmica se instalou. Meu pai não vai ouvir esse áudio, né? Meu pai botou um coral para correr. Meu pai é diretor de reunião de palestra, meu pai é um cara muito simples, né? No cuidado do trabalho dele, um cara muito sério. Esse pessoal tá exagerando, eles ficam aqui... Começaram a bater palma, querer fazer performance, e eu botei pra fora. Eu falei, sai. Isso aqui era só um momento de... O meu grande problema, Dayan, com o coral, é que o coral é ruim normalmente. Bom dia, eu era do coral, eu tinha uma voz tão bonita e eu não tinha, não, treinava. Você errava menos o tom que o Rodolfo, mas não era bonita, não. Não, coral não tem condição. Eu achava que eu mandava bem. Não, lamento. Gente, a gente tem que ir pra um lugar aprazível. Se o coral for top, aquele coral aí daquelas igrejas evangélicas, todo mundo batendo palma, cantando. Que coisa linda, entrando naquela vibe, porque querendo ou não, gente, a música eleva, você vibra de um outro ponto, de uma outra forma. Show, maravilhoso. Agora, a partir do momento que fala, olha, só com coral a gente vai conseguir atingir um nível energético para começar uma reunião mediúnica, começar uma palestra, enfim, o que quer que seja. Não é assim. Aí o coral virou um tema por ele mesmo, né? Virou um objetivo maior que o serviço espiritual, né? Eu acho que o resumo de tudo que a gente tá falando, na verdade, e eu queria deixar muito claro, ninguém tá tirando só sarro dessas coisas. Na verdade, a que ponto os centros espíritas estão transformando alguma coisa que é acessória no principal. Muito boa observação. Muito boa observação. A minha crítica em relação à música erudita, Jussara, não era uma tiração de sarro pura e única. O problema é que o sujeito não tem noção de por que é que ele está optando, não tem nenhuma reflexão acerca da música que ele está colocando ali. Né? Então ele ouve uma música erudita que vem de Bach, ou uma Ave Maria de Gounod, alguma coisa que lembre um rito religioso, e ele taca ali e está ótimo. Nunca ouvi nenhum dos centros que eu fui uma música impressionista, sei lá, uma Claire de Lune, por exemplo, que é hiper tranquila, que é reflexiva, que te coloca num estado bom.
O sujeito vai lá, não, essa música aqui me ajuda a me elevar. Mas isso é herança católica. Ele ouvia isso na infância, ele reproduz no centro e ele diz que veio das esferas superiores. Antes vinha dos anjos, agora vem das esferas superiores. Eu concordo plenamente com a Jussara, Ju. Mas a gente observa, Brasil afora, um movimento de concentração, ainda mais, e assim, o centro vai criando hierarquias, né? Tem muito centro aí que já não tem mais nem criança e adolescente no coral, né? Que o pessoal mais velho aí meio que procurando o que fazer, não, eu tô me especializando em ser artista do coral e o coral fica 1 hora ali antes da palestra, né? Pro pessoal aparecer pro salão ali e ter um destaque. Olha, aí não tem condição, né? Aí aquilo que era só para transformar o lugar num lugar mais agradável vira uma disputa de egos, né? E aí não tem arte assim, né? Não sei se vocês concordam, mas esse me parece ser um ponto que precisa ser revisado. Dayan, uma outra pergunta que não quer calar. Você coordena o passe no SEAC. Tomar passe 2 vezes na mesma noite sobrecarrega os centros de força? A gente ouve muitas coisas no centro, né? Seja numa noite ou seja durante a semana, recomendações de passe 1 dia na semana. A gente já tava numa situação ruim, né? Se fosse assim, porque a gente vai na segunda-feira para reunião mediúnica e tem passe. Aí terça-feira tem o estudo, eventualmente a gente faz um treininho, tem passe. Quarta-feira tem a palestra, tem passe. Então eu já estaria aí até o tampo de tanto passe, de tanta energia. Então tem certas crenças que se fala muito no centro e que, para variar, é uma bobajada. A pessoa, ela deve tomar quantos passes ela achar necessário. Há inconvenientes para o trabalho quando a pessoa quer tomar o passe mais de uma vez. Primeiro porque o salão está cheio e tem um monte de gente. A fila tem que andar. Nós já estamos lá, passamos o dia inteiro trabalhando, estamos ali no passe também trabalhando, aí o povo entra, quer tomar outro passe, vai, e aí não acaba nunca, e a gente fica cansado. Essa é uma recomendação que vale mais para respeitar quem está no trabalho, para que a coisa flua, do que efetivamente para quem toma o passe. A pessoa que recebe o passe é que vai determinar essa necessidade, porque ela sabe o que ela está precisando. Então, em determinadas situações, na reunião mediúnica, por exemplo, é comum, né? São técnicas distintas, só para o nosso ouvinte tomar conhecimento, se ele já não sabe. Nós podemos doar fluidos, mas também fazer o chamado passe dispersivo, que é para retirar determinados fluidos, normalmente fluidos mais pesados, ruins, deletérios, enfim. A gente faz uma limpeza antes de iniciar o passe. Do ponto de vista espiritual, não há uma contraindicação com relação a isso, realmente falando, né? Nós, de um modo geral, no espiritismo, a gente acaba ficando refém de poucos trabalhos na área, alguns trabalhos que são mediúnicos, né? Psicografias, enfim. Mas como tudo no espiritismo brasileiro, acaba padecendo da falta de confirmação. Então não se tem nenhuma evidência de que a pessoa tomar 2 passes no mesmo dia, que ela fique com seus centros de energia sobrecarregados, que ela tenha alguma consequência ruim para sua vida por isso. Nossa, eu tomei passe demais, agora não vou nem conseguir dormir. Isso aqui foi o meu café da noite. Então não há a menor evidência de que esse tipo de coisa aconteça. Mas a pessoa, ela pode ficar, obviamente, atenta a isso. É a própria pessoa quem vai definir quantos passes ela pode ou deve tomar durante a semana, porque ela está se sentindo bem ou ruim. Não, ainda não estou legal, acho que eu vou voltar amanhã, vou tomar mais um passezinho. Se ela, num segundo ou terceiro, durante uma semana, se sentir melhor, ela não tem por que tomar um quarto. Então, há essa crença, mas ela não tem embasamento nenhum e não há nenhuma evidência de que isso prejudique de alguma maneira a pessoa. Mas, como organizador do passe, eu preferi que o pessoal tomasse um passe só por noite para a gente poder fazer a fila andar e o trabalho acabar, né? Dayan, mas uma dúvida aqui muito importante, Dayan, porque eu já passei por essa experiência peculiar na vida. Pode tomar passe com camiseta vermelha? E preta, vermelho e preta, camiseta preta. Não, vermelho e preta não pode, porque a gente já sabe que dá ruim. Camisa preta de metaleiro, você daria passe numa pessoa que entrasse lá com camisa preta de metaleiro? Então, eu tenho uma bem bonita do Iron Maiden, eu evito e eu sento com ela, né? Porque tem o Ed na capa, assim, na frente, o pessoal pode achar que eu sou um adorador do demônio, ele é só um bonequinho. Mas olha só, existem várias situações no centro que a gente ouve com relação ao passe, né? Não pode tomar passe de boné,
não pode tomar passe de perna cruzada ou braços cruzados, porque os fluidos, né, atrapalham aquela corrente dos fluidos, ele não Já passa. chamaram a minha né? atenção por causa da perna cruzada debaixo da cadeira também. Isso que eu tava bloqueando a entrada dos fluidos. Já me mandaram descruzar no tempo que eu recebia passe. Ora, convenhamos, né, gente? A rigor, no passe, nós fazemos movimentos circulatórios, de cima para baixo, de dentro para fora, com as mãos, a imposição de mãos. E nada disso nem sequer é necessário. Nós poderemos e deveríamos simplesmente ficarmos na frente da pessoa, o que também não era necessário, né? Mentalizando e efetivamente fazendo tudo o que precisava ser feito no passe. Não interessa se a pessoa tá de costas para você, se ela tá de frente para você, se ela tá de camisa vermelha ou se ela tá de, sei lá, um jaquetão preto fechado, tudo isso é irrelevante. O boné eu acho importante. Importante por quê? Quando eu era menina, eu andava muito de boné porque eu era cabeludo, hoje eu não preciso mais do boné. Nunca ninguém implicou com isso, mas eu fui ficando velho e comecei a me incomodar com isso. Porque eu achava. O boné dos outros. Dos outros. Falta de educação. Mas essa é a ordem das coisas. Você foi ficando Falta de velho, foi educação. ficando chato. Foi ficando velho. Aí falta de educação. Que esse moleque pensa que é pra entrar na Câmara Sagrada do Passe de boné. E não tira o boné. Exato. Então, menos porque o boné na cabeça não vai deixar o fluido penetrar, e mais por por achar que aquilo ali é uma certa falta de respeito. Mas eu sou jurista chato. E eu quero ver você ficar de boné numa sala de audiência com um juiz, que ele vai te mandar tirar na hora, chapéu, enfim, seja o que for. Mas do ponto de vista do passe, isso tudo é uma bobagem. Não existe isso, né? A roupa, a perna cruzada, o braço cruzado, é apenas sentar numa postura que a pessoa que vai receber o passe seja confortável. Eu acho confortável ficar com o braço fechado. Mas a mãozinha tem que estar. A palminha pra cima, pra receber o passe. Já tomei muito passe assim também. Até eu me acostumar a deixar a mão relaxada do lado do corpo. Precisa? Não precisa. Isso é uma bobagem sem tamanho. Ai, mão pra cima, porque aí os chakras das palmas da mão, os chakras plantares, vão receber melhor as energias e tal. Tudo isso é misticismo, né? Já o passe em si, mas não precisa. Centra, te concentra, eleva o teu pensamento, né? Concentra em coisas boas, que você tá recebendo ali, uma energia bacana, que vai te fazer bem, é o que basta. Ponto. Mais uma vez, né? Volta pra premissa. Os fluidos são semimateriais, o seu bonezinho provavelmente feito de um materialzinho bem ruim aí, né? Não vai bloquear nada e também a qualidade do fluido e seus efeitos dependerá da atitude mental de quem recebe. E não podemos esquecer da equipe espiritual que faz o trabalho, né? Ela pode saber, e provavelmente sabe muito bem, qual é a melhor finalidade do que está sendo feito ali. Tem o livro do André Luiz lá, que tem um papa-passe que na última vez que ele vai ao centro, o pessoal dá um passe para ele ficar em casa mais vezes, né? Pra ele sair menos de casa. Cada vez que ele ia pro centro, tomava o passe e melhorava, ele voltava pra cachaça. Aí o pessoal, depois da 10ª vez, falou, então, tá na hora de mandar ele pro hospital, a gente vai melhorar o irmão. Aí o irmão melhorou ficando doente. E no hospital ele não podia sair pra tomar cachaça. A equipe espiritual que tá ali sabe dos benefícios de que nós precisamos, né? Deixa o menino tomar passe de boné, pelo amor de Deus. Tá, mas o Dayan, assim, é porque você sabe que eu sou curioso com a sala de passe, né? Eu gosto dos passistas, acho o passista uma coisa legal, talentosa. Aí me preocupa uma outra coisa, assim, pode ter luz vermelha? De novo, o Valdir tá encanado com as coisas vermelhas, não, mas a né? cor, cara, é um tema... a gente não fez esse levantamento, João, mas sabe que esse negócio da cor, e talvez das cores, né? Seja um dos temas mais culturalmente... mas é... fonte de polêmicas estapafúrdias no espiritismo, né? Gente, eu confesso que como eu era menino, eu assistia novela. Então quando fala assim... alguma coisa com luz vermelha, gente, eu já começo a rir, porque é a casa da luz vermelha na minha infância e minha adolescência. Isso não era uma luz, né, de um ambiente sagrado, era de um ambiente mundano. O vermelho puxa pra baixo, né? O vermelho puxa pra baixo. Quando eu via isso no centro, eu falei, uai, gente, vermelho, eu achava que ele tão estranho, né? E eu confesso a vocês que eu não me recordo de ter frequentado um centro que a luzinha, quando apaga tudo que acende é vermelho, eu não lembro. Acho que por causa do SEACA a gente tá tanto tempo com a luzinha azul que eu não lembro. Sinceramente, não, eu não me lembro. Mas olha,
Todos os centros espíritas que eu fui na vida, que tinham luzinha colorida, elas eram azuis. Os centros realmente tinham uma restrição, uma resistência ao vermelho, e elas eram sempre luzinhas azuis, tanto no passe quanto no salão. Depois que eu passei aí a mediúnica também. Então, você levantou um bom dado. Eu sempre tive curiosidade para saber por que as pessoas têm problema com a luz vermelha, e eu não tinha me tocado desse. E a Globo e os anos 80. Ei, para com isso, você tá louco. Mas o Valdir achou uma referência literária espírita pró-luz vermelha na mediúnica, né, Valdir? Do nosso querido... Uma não, Rodolfo, eu achei várias. E 2 delas são referências que os espíritas levam à maior consideração possível, no mais alto grau de confiabilidade. Há 2 referências do André Luiz recomendando a luz vermelha na reunião mediúnica, e uma orientação no diálogo com as sombras do Hermínio de Miranda, dizendo que a reunião mediúnica deve utilizar uma luz vermelha. Especialmente o Hermínio Miranda diz que não se deve usar luz branca, ou seja, a luz normal que você tem na sua casa aí, companheiro, na reunião mediúnica, porque ela queima fluido. Dispersa fluidos. Queima, dispersa, destrói, tá na linha, né? Mas acho que a ideia do Hermínio tem a ver com aquilo que é a ideia mãe desse tema, no que diz respeito à mediúnica, passe, etc. Você diminuir a luminosidade do ambiente favorece a concentração. E, bom, ele não escreveu nesses termos, você tá certo, Valdir. Me parece que isso não é um tema irrelevante. Por quê? Porque o trabalho é feito de pessoas e as pessoas podem se sentir mesmo mais confortáveis com menos luminosidade, certo? Até aí, nenhum problema. Quando a pandemia começou, a gente começou a fazer as vibrações virtuais, né? Nas primeiras 2 ou 3 semanas eu apagava a luz, deixava aqui o abajur ligado, e ficaram me zoando tanto, tu vai apagar a luz, por quê? Eu falei, mas a gente sempre apaga a luz, Lá no centro ninguém fala nada, por que apaga a luz no centro? Favorecer a concentração, então eu quero favorecer a concentração na minha casa. Mas não tem mais ninguém contigo? Tu tá sozinho aí no teu escritório? Tem isso também, mas sei lá, é tão gostosinho quando a luz fica meia luz, né, e tal. Me parece que o argumento do Hermínio vai mais nessa direção. Agora, o que você encontrou aí na fonte do André Luiz, não, ele já tem justificativas. Espectro da luminosidade. O Hermínio usa a mesma justificativa, ele diz que a luz branca também desfaz, destrói, queima o fluido. Então, eu concordo integralmente com o que você fala sobre a ideia de que favorece a concentração. E outra, tem um elemento de conforto significativo. Se você pensar nos médiuns e quem está na sustentação, que está com o olho fechado por 15, 20 minutos direto, e de repente termina uma comunicação, precisa de algo, tem que abrir o olho e vai procurar um copo d'água, alguma coisa assim, e tem aquela luz brilhante de 300 watts, você cai cego. Então, com a luz mais baixa, você abre o olho sem aquele desconforto. E, enfim, você consegue, durante a reunião, ter acesso ao ambiente, né? Sem desconforto. É muito mais simples isso. Há uma razão prática para isso. Mas aí, se a luz é verde, se ela é uma luzinha amarela mais baixa, com baixa voltagem, se ela é uma luz vermelha, se ela é azul, é indiferente, é uma luz baixa que não dói nos teus olhos. Tem nada a ver com o fluido. O fenômeno mediúnico não depende para funcionar da cor da luzinha da sala, ponto. Nós comentamos até no episódio passado, né? No episódio de mediunidade a gente até comentou sobre isso. Mas então, Valdir, deixa eu te devolver a pergunta. Os centros, então, que você frequentou, eu acho que eu frequentei, e o centro que a gente trabalha, então, sob esse aspecto, ele então é antidoutrinário, do aspecto da luz, já que a nossa luz é azulzinha? Claro que é. Que horror! Sem a menor dúvida. Temos que rever isso aí, então. Não é. Vou defender o Hermínio. O Hermínio, ele escreve sugiro, ou sugere-se. Isso não é uma norma. Os textos do André Luiz têm outro status, né? O André Luiz é um revelador, né? Tô falando daqui do ponto de vista do bastidor espiritual, e aí teria um peso autoritativo, como os evangélicos dizem, maior. Uma polêmica fica lançada, vamos superar esse ponto, para pelo menos ressaltar o seguinte, gente, na boa, mais uma vez, né, Dayan? Não há evidências. Deixe a equipe o mais confortável possível, que o pessoal do lado de lá se vira.
Eles dão conta de sustentar o trabalho de cor da luzinha, seja qual for. Ah, Rod, já que a gente tá falando de cor, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Lá vem. Eu tenho medo quando vai de pergunta. Ai, meu Deus. Que cor de criança você prefere? Azul, índigo, rosa, roxa, verde? Ai. Ai, meu Deus. Dayan, os teus filhos, qual é a cor da aura deles, Dayan? Ai, meu Deus. Cara, eu nunca parei pra observar, assim, com calma, eu não sei. Tema novo, então, o amor... A Jussara me criticou nesse ponto, ela vai fazer uma observação, a gente chegou a um consenso, né, Ju? Eu falei assim, botei na pauta, o amor espírita pelas pseudociências. Gente, esse é um caso importante, né? Isso é um negócio que precisa ser revisto, assim. A gente tem que falar mais sobre isso, né? A adoração espírita pelas pseudociências. E aí, no caso das crianças índigo, crianças cristal, ninguém merece, né, cara? É difícil. Ninguém Não, merece. a observação que eu fiz, a gente conversando antes sobre a pauta, foi, na verdade, o seguinte ponto, né? A gente está chamando de pseudociência algumas, vamos dizer assim, algumas práticas, que às vezes tem mais de 3.000 anos, entendeu? Antes de Cristo, por exemplo, fitoterapia, tem mais de 3.000 anos antes de Cristo, astrologia, numerologia, sei lá, isso é da época dos babilônicos. Então a gente, no fundo, é ignorante para falar sobre isso. E aí os espíritos, eles gostam muito de fazer o quê? Se apropriar dessas outras culturas, de outras formulações tradicionais, ele se apropria, mas ele se apropria dizendo assim, olha, vem cá, nós que somos ciência, nós que somos racionais, vamos dizer o que aqui, na homeopatia, astrologia, cromoterapia e assim vai, o que é certo e nós vamos para Reiki. Porque conforme os espíritos nos dizem, a grande verdade sobre o reiki é a seguinte. Aí deu ruim, aí é problemático. Leva pro centro e faz um mix ali, né? Bate no... faz um mix. A gente vende não o curso. sabe. Vende curso. É óbvio. Então, o problema é esse. Então, vou eu aqui, Jussara, que nunca estudei nada, que não sei tamanho de onda, de cor, entendeu? Eu não sei nem o que é cientificamente o fluido. Cadê os centros espíritas? Cadê os grandes grupos espíritas publicando livros falando, ó, fluido para o espiritismo é isso aqui? Não tem, amigo. Não tem. Cientificamente não tem. Aí vou eu dizer, olha, a onda amarela ou a onda vermelha, quando eu coloco ali na cromoterapia, dá um lance no fluido diferente ou não? Eu não sei, entendeu? Eu sei o que é agradável. É agradável deixar a luzinha baixa, não sei o quê. Então vamos assim, enquanto ninguém sabe. O nosso ponto, ouvinte, é o seguinte. Nós não temos absolutamente nada para acrescentar nem retirar sobre essas práticas e costumes por elas mesmas, tá? Não ouça os nossos comentários como se algum de nós tivesse algum conhecimento sobre numerologia, reiki, astrologia, ikebana, acupuntura ou whatever. Feng Shui. Feng Shui. Não é a nossa intenção. Nossa crítica é a seguinte: é quando o espírita pega, sai do centro, vai lá, se apropria de elementos dessas práticas, volta para o centro, faz um combinado, faz um combo e vende isso dentro do centro como uma verdade espiritual que nós explicamos de um jeito que nem eles mesmos explicam. Fazendo esse mix, ponto, né? Rodolfo, é dizer assim, olha, os espíritos já estão dizendo e sempre disseram para mim sobre o reiki. E o reiki tem que ser praticado assim. Não, cara, não. Ninguém falando. Não. E aí eu vou citar o problema desse negócio de criança ainda, essa praga, que é assim, ó, em 99, uns psicólogos, não sei aonde, nos Estados Unidos, tá? A gente vai deixar linkado no episódio, publicaram um livro identificando no comportamento das crianças que nasceram de não sei quando pra cá, dos anos 80 pra cá, de 1980 pra cá, que elas são diferentes. Elas são crianças muito inteligentes, elas são crianças que não aceitam a autoridade exterior, elas só agem e pensam por elas mesmas, etc. Eles pesquisaram muito e descobriram que a aura dessas crianças era azul, mas não era qualquer azul. É um azul cuja tonalidade vem de uma planta na Índia. E esse azul deu origem ao blue jeans. Então, a aura dessas crianças é índigo.
índigo, a cor do jeans, entendeu, Valdir? Índigo é do blue jeans. Aí, Essa é boa, não sabia. Índigo jeans, meu Deus. pô, índigo jeans. Você é... Aí essas crianças estão aí, estão mandando, ela tá quebrando as coisas na tua casa, entendeu? Não sei o quê. Eu acho que, pelas minhas contas, é já o filho dos millennials, entendeu? Nós somos geração X, né? Aí os millennials são 80. Não, eles são os millennials. Não, eu sou millennial. Eles são os millennials. Agora reencarnou a geração top, que vai comandar a regeneração, entendeu? Elas são crianças, inclusive, meio caladonas. Segundo o Divaldo, elas aprendem a falar mais tarde, e porque elas não gostam de se comunicar com a gente, que eles não estão acostumados com a comunicação verbal, entendeu? Esses espíritos são muito superiores. É que eles têm os memes, Rodolfo. Os emojis. Os emojis. Eles são as crianças cristal, entendeu? Tem as crianças índigo e as crianças cristal. Crianças emojis. É criança emoji, eles escrevem. O pai não lê. Gente, o Divaldo escreveu um livro em 2015. Isso é uma apropriação cultural. É o espírita pegando a oportunidade do pessoal lá de fazer um dinheiro, né? De jogar uma ideia na praça e se apropriando dessa ideia. O Divaldo tem palestras falando que essas crianças reencarnaram depois que o sistema solar entrou num cinturão de fótons. E esse cinturão de fótons permite que a temperatura no sistema solar diminua um pouco e permite eles reencarnarem. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Faz tempo que eu não tinha lido nada tão bizarro. Diminuiu a temperatura solar? Que esse cinturão de fótons no qual o sistema solar entrou permitiu uma mudança na temperatura e nas condições de vida no planeta para reencarnar esses espíritos, entendeu? E eles são as crianças índigo e as crianças cristal. E quando chega a criança arco-íris, Rodolfo? Eu gosto de coisa colorida. Esse teu filho chato que não faz nada que devia, que acha que pode mandar nele, que aprendeu a mexer em rede social antes de se alfabetizar e que agora tá dando um trabalhão danado. Olha, cuidado, ele vai regenerar o planeta, esse teu filho. Ela é muito complicado. É isso, é. Entendeu, Dayane? Tu tá entendendo errado teus filhos, cara. Você é mais rigoroso aqui em casa. Eu fiz isso. Já nesse semestre eu falei, para com esse negócio, desplugar esses moleques. Não, mas esse negócio das crianças foi uma praga no espiritismo. Acho que hoje já deu uma acalmada, né? Deu uma acalmada, eu acho. O que vocês acham? É que não descobriram a cor das próximas ainda, né? Assim que chegar a cor da nova geração... Parou em cristal, é. É porque nós temos isso, né, gente? Realmente, essa é uma questão no espiritismo. Nós falamos lá no início na água fluidificada, eu vou só retomar aqui, porque essa, por exemplo, é mais uma brasilidade, né? Do espiritismo. Esse negócio da aguinha é uma coisa que vem ali da homeopatia, né? Então a gente se apropria e aí coloca a aguinha. O pessoal precisa curar um remedinho, não tem, né? O espiritismo brasileiro nasceu muito baseado no assistencialismo. O povo não tem dinheiro para comprar remédio. Então vamos dar água fluidificada, magnetiza aqui, vira o remedinho e tal. Então são coisas que vão sendo acrescentadas, né, no movimento espírita brasileiro, mas que elas não são do espiritismo. Algumas, né, dão certo, tem aspectos positivos e outras que causam um grande desconforto, né, e são absolutamente inúteis, como essas das crianças. Ou prejudiciais, Dayane. Por exemplo, também. Quer ver um exemplo? O que eu acho? Qual é a minha opinião? A opinião do Rodolfo. Explodem essas modas, isso é mercado. Elas explodem, tá? As pessoas compram, beleza, que façam o que quiserem, fiquem à vontade, tá? Compre o livro que você quiser, vai acreditar no que você quiser, não tem problema. O problema é que o espírita vai lá e vê que o negócio tá bombando, aí começa a assimilar esses conteúdos e a reagir a esses movimentos. Aconteceu isso com o Fim do Mundo em 2012, gente, com o calendário Maia. Aí saiu um filmão de Hollywood, aí a hashtag bombou, aí saíram livros espíritas falando da regeneração em 2012, mas saiu depois. Aí esse negócio de criança índigo, criança cristal de 99, o livro do Divaldo, 2015. Eu vou ler uma frase pra vocês aqui, eu vou deixar o site referenciado aí na descrição do episódio, tá? Olha a frase, né? Eles não serão os únicos médiums do amanhã, porque até o ano de 2012, todo o sistema solar estará dentro do cinturão de fótons e a Terra estará envolvida nessa luminosidade especial. Quando reencarnarão em massa as crianças cristais? Elas devem ter reencarnado na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, né? Porque as coisas lá estão melhores, né? Algumas já estão aí. Na Suécia não, eles não tomam vacina. A Suécia tá com problema, é verdade. Eles reencarnaram na Noruega. Algumas já estão aí, são as chamadas crianças das estrelas.
Crianças das estrelas. Olha aqui, Ju. Essas crianças de olhos vivos, grandes, brilhantes, afáveis, elas não têm tormentos de natureza para aquisição de coisas, mas se dedicam à computação, à vida virtual. Elas têm uma percepção de mundo diferente. Elas ainda são auto-isolacionistas, de difícil relacionamento, porque somente encontram respostas naquelas que lhes são afins. Essas crianças cristais são seres do futuro, responsáveis por uma mudança maior na Terra. Os estudiosos dizem que elas têm uma dificuldade para iniciar a fala, que ocorre só após os 2 anos de idade, já que elas não estão acostumadas com a comunicação verbal, e elas trarão um salto quântico para os seres do amanhã, quando as necessidades biológicas serão menores e as espirituais maiores. Amém, igreja. Amém, amém. Amém. Só pode falar isso, né? Gente, olha só. Uma vez a gente até teve um amigo nosso que nos questionou, né? Ah, cuidado com o deboche, cuidado com a ironia. Cuidado com o deboche? Esse troço vem de 1 milhão de livros, as pessoas começam a acreditar nisso como se fosse uma verdade espiritual. Isso é um deboche. E disso daqui vai pra onde? Teu filho tem dificuldade de aprendizagem na escola? Ah, ele é uma criança carvão. Ele é uma criança torrão de açúcar. Teu filho é uma criança gelo, ele derrete. Teu filho é uma criança pedra. Porque a criança cristal, ela não tem problema. Você começa a hierarquizar a relação entre as crianças. Os pais que não sabem cuidar desses espíritos. Não, e não sabe cuidar dessas pessoas, né, Rodolfo? Porque assim, pelo que tá escrito aí, vai na contramão de tudo que os estudiosos mesmos da educação têm dito sobre as crianças e os adolescentes. Que eles estão ficando antissociais, e não é antissocial com os gringe, não é antissocial com gringe, é antissocial com pessoas da própria idade. São crianças que estão ficando mais depressivas, egóicas, enfim. Gente, tem uma análise cultural, sociológica, histórica plausível. Por que é que os sociólogos identificam gerações? Porque muitas coisas vão mudando. As relações de trabalho mudam, a relação com a produção, o dinheiro, o estudo muda, a expectativa de vida e os costumes mudam. Então, sabe, os millennials são filhos dos baby boomers. Os baby boomers é uma geração americana que viveu na abastança pós-Segunda Guerra. Não faltava... Não, a geração X, baby boomer X. O baby boomer é o filho da Segunda Guerra. Não tinha problema com dinheiro nem problema com crédito. Ah, mas a geração X já é uma geração do declínio econômico dos anos 80, a gente. Aí vai ter mais dificuldade para arrumar emprego, vai estudar muito. Os millennials são os filhos de quem deu um gás para superar isso. Eles não vão sair da sua casa porque vão ter 30 anos, vão morar com você, vão fazer 3 faculdades. Isso aí não é uma invenção. Isso aí é fruto de dados, de observações estatísticas macroeconômicas, entendeu? O que o espiritismo faz? Ou alguns divulgadores espíritas? Ele surfa nessa onda, mete um componente pseudo-espiritual e me saem com essa, entendeu? Aí quando isso dá errado e não se confirma, o que acontece? Nada. É um livro novo dizendo que, na verdade, agora é um novo período. E esse é um dos problemas com a tal da regeneração. Como não tem data, né? O bom dos evangélicos é o seguinte, o juízo final vai acontecer no papo 1. Hora que vier, veio. A regeneração não, é um processo, né, Valdir? Ela começou em 1900 quando e vai até não sei quando. Sempre vai ter alguém dizendo, olha, a pandemia é regeneração. Não, agora o computador quântico é regeneração. Não, agora as naves espaciais em Marte é regeneração. Isso vai continuar vendendo livro, entendeu? Isso faz mal ao espiritismo, porque mistifica, dogmatiza, hierarquiza e gera preconceito. Minha senhora, meu senhor, caro ouvinte, cara ouvinte, não tem problema nenhum com teu filho. E deixa eu te dizer uma coisa, ele tira notas boas na escola, ele nasceu mexendo no tablet, ele não veio de outra constelação. Ele não é um anjo regenerador. Não preste atenção nesses conselhos, porque como Dayan repetiu 10 vezes, não há evidências. Trate bem do seu filho como se ele fosse uma criança normal igual a todas as outras, o que muito provavelmente ele é uma criança igual às outras. Rodolfo, eu tava ouvindo você falar dessas coisas aí, e pensando no que a Jussara havia comentado, né, de que a gente se apropria no espiritismo de outras coisas, né? Aquilo que pode dar um gás na
frequência do centro, na venda dos livros, dos cursos, dos cliques de internet, acaba virando moda no espiritismo rápido. Sem dúvida, sem dúvida. E eu tava aqui, você sabe que eu adoro arqueologia espírita, né? Então eu fui fuçar na revista espírita, e isso nem é novo, cara. Tem um pensador que você gosta bastante lá, o Santo Agostinho, 1893, já pegou a modinha da época. A homeopatia. Estava surgindo ali, aí ele, não, vamos incorporar isso aqui no espiritismo. E publica um texto falando sobre por que a homeopatia funciona assim, como ela deve funcionar e qual é a relação dela com o espiritismo. Então, não é nem ideia nova pra gente essa história do pegar a onda do momento e trazer para dentro do espiritismo e dar uma roupagem místico-religiosa ao assunto. O Santo Agostinho lá já está fazendo isso. O Esperanto também não é uma novidade, né? Quem tomou contato com o Esperanto nos centros espíritas, é antigo esse negócio. O Esperanto é uma língua artificial inventada no século XIX, né? Tem um texto publicado num livro do Gabriel Delany ainda no século XIX, depois foi traduzido no Brasil, e aí, por causa de alguns líderes dirigentes, o Esperanto entrou na ordem do dia como uma aposta que devia ser incorporada pelo movimento espírita, né? Tem uma língua artificial que pode ser usada pelo mundo inteiro, o espiritismo pode ser melhor divulgado internacionalmente se ele for veiculado a partir do Esperanto. Porque o Esperanto não tem elementos culturais, ele cruza fronteiras, não é imperialista e etc, né? Quem de nós não cresceu ouvindo falar sobre o Esperanto? Tem muitos grupos no Brasil que estudam, etc. Observação importante. Fique à vontade, se você gosta, se você estuda, sem problema, que legal, mais um conhecimento. Existem muitos argumentos positivos a favor do Esperanto e etc. Assim como, né, Valdir, sobre a homeopatia. Tem muita pesquisa, muito estudo, sem problema. Nosso argumento é sempre o mesmo. Trouxe para dentro do centro, incorporou e transformou essa prática num mix com o espiritismo para dizer que o espiritismo deve promovê-la e defendê-la porque ela é, na essência, espírita, isso não é verdade. O Esperanto é só mais uma língua artificial. E era muito melhor ter publicado esses livros em espanhol para os nossos vizinhos aqui do lado terem aprendido, né? A gente está cercado por mais de 15 países que falam espanhol, línguas derivadas do espanhol, do que ter, em 1900, investido no Esperanto, uma língua artificial polonesa. Nenhum motivo. O espanhol, que é a quarta, quinta língua mais falada do mundo? De forma útil, é a segunda, na verdade, né? Mandarim não conta, porque tirando ali uma região muito curta. Então, inglês, espanhol. Então, assim, se o espiritismo tivesse investido desde o começo em publicar e se relacionar com o país de língua espanhola, hoje o Brasil não seria tão circunscrito ao Brasil, alguns brasileiros nos Estados Unidos, alguns brasileiros, né, espalhados pelo mundo inteiro, mas sempre brasileiros, e com muita dificuldade de ler o que nós escrevemos ou que a gente publica, mesmo em áudio, porque aí os brasileiros não falam inglês. Então, assim, não, o Esperanto não devia ter sido uma bandeira do movimento espírita, porque ele não é, na essência, algo que reproduz os valores espíritas, né? E só para deixar claro, viu, gente? O mundo é dominado por uma língua artificial. Ela chama lógica, tá? Então a gente já tem uma língua artificial que junta os povos, né? A lógica computacional, inclusive, está permitindo a gente se comunicar, tá bom? Então, assim, nada contra, na essência, o Esperanto ou qualquer outra iniciativa do gênero, mas fazer do Esperanto uma bandeira espírita não passa de folclore. Infelizmente, um folclore que não sei se causou algum prejuízo ou não, mas se a gente tivesse investido mais energia em divulgar o espiritismo em inglês e espanhol, a gente tinha sido muito mais bem sucedido, eu acho, em se comunicar com o mundo aí fora. Concordam? Absolutamente. Ou seja, só mais um sintoma de uma aposta que foi feita com base em critérios não racionais para a defesa de princípios místicos. Bom, nosso episódio está indo muito longe, a gente precisa dar um encaminhamento para terminar. Que tal falar um pouco sobre a linguagem nos centros espíritas, para o seu último assunto? Considerando que uma das maiores e mais consolidadas sequências de livros publicadas no Brasil é baseada em arcaísmo e em palavras que estão em desuso há um século, acho que a gente não tem muito o que falar acerca da linguagem dentro do centro espírita. Há um vício de linguagem claro, lamentável e quase insuperável dentro do espiritismo. Um vício de linguagem classista, racista, que delimita, né? Grupos de poder, grupos econômicos. E aí a indicação que eu faria é a seguinte, querido ouvinte. Melhorem.
melhorem, né? Quando forem dar uma palestra, ou até mesmo quando pegar esses livrinhos de mensagem, se for possível, se vocês conseguirem entender o que significa aquela palavra, troquem por palavras que normalmente os seres humanos normais entendem, tá? Pessoas que estão ali no dia a dia, convivendo, para que a mensagem espiritual, de fato, chegue a quem tem que chegar, que é a todos nós, né? Não é só aquele pessoalzinho. Não digo nem mais esclarecido, porque para mim isso não é esclarecimento. Não é né? mesmo. É só Não é, isso é pseudo-erudição. um fetiche com a erudição. Só isso. Excelente termo, mas é mesmo. Porque eu, quando faço o Evangelho no Lar aqui em casa e pego o livrinho de mensagem, meu filho já tá fazendo isso, ele tem 11 anos, ele vai, eu falei, leia aí, Tomás. Ele olha pra palavra, olha pra mim assim, eu falei, escolhe na sua cabecinha qualquer palavra que encaixe na frase. Ele troca, entendeu? Ele fala, pai, se eu usar essa aqui, ele troca, porque é inútil. Cara, isso daí faz parte de algo que a gente já devia ter superado, uma busca por respeitabilidade, sabe? O espiritismo é uma religião menor e para se fazer respeitável nos grupos sociais mais importantes da nação, a gente precisa falar assim, se comportar assim. É ruim. Isso bloqueia o acesso das pessoas ao conhecimento. Passa uma imagem falsa, gente. É muito ruim isso. É curioso que se você olha uma tradução dos livros básicos da doutrina espírita feita no começo do século XX, embora a estrutura gramatical ainda seja um pouco mais complexa, ele tem muito menos problemas de compreensão que livros publicados há 10 anos sobre a psicografia da Joana de Ângeles, por exemplo. É um português, claro, que tem mais de 100 anos. E hoje a gente continua pegando esses livros com essas mensagens, com palavras, que se você não voltar muito seriamente a um dicionário, são palavras que estão tão longe da utilização que não fazem sentido para ninguém. É assim, gente, um argumento simplório, uma lógica simplória com palavras empoladas, com palavras difíceis. É isso, tá? Porque às vezes eles não falam nada, ou falam um raciocínio muito simples e infantil, utilizando palavras que eles buscaram ali no dicionário, diferenciadas, para dar aquele alguma coisa diferente está acontecendo. Não tem nada diferente acontecendo, tá? É que o sujeito não sabia escrever o negócio ali com um raciocínio um pouco mais apurado, aí ele resolveu usar a palavra difícil. É uma simulação, um mecanismo de simulação. Tem muitas causas, talvez, psicológicas, históricas. O Divaldo, claro, é o grande responsável por esse movimento nacionalmente falando, né? De orador, ou o orador que é um pregador, né? Infelizmente, isso ficou muito enraizado no movimento espírita e boa parte dos divulgadores espíritas de sucesso precisam se comportar como pregadores emotivistas e precisam usar essa linguagem para fazer sucesso. Os espíritas se sentem confortáveis quando ouvem um pregador que usa um certo tom de voz, né, que fala de modo emotivo, mas ele não pode falar palavras simples porque senão ele não vai estar respeitando a sacralidade do ofício. E aí, como a gente não tem o latim, Jussara, ou coisa do gênero, a gente acaba tendo neologismos, entendeu? Eu tô dando aula e eu preciso falar certas palavras, eu falo assim, cara, eu acho que eu não ia dar conta. Se eu dissesse que, se eu tô dando aula, eu tenho que falar assim, olha, antropossociopsicológico, tudo junto, mas o Divaldo é um cara que tem mais de 90 anos de idade. Ele cresceu num ambiente onde o atraso intelectual do Brasil limitava a tua presença numa arena social de divulgação por causa disso. Eu acho que nem é muito justo a gente botar toda a responsabilidade nos ombros dele, entendeu? Afinal, ele foi formado numa outra época, ele é de uma outra era. O que eu acho ruim é que a gente vai ter jovens pregadores se anunciando como os próximos líderes do movimento espírita, emulando esse comportamento, né? Até porque fica mais fácil ganhar seguidor se você monta na onda do que se você tem que fazer a sua, né? E aí, reproduzindo não só a linguagem, mas o modo de proceder. Tipo, palestra espíritas com piadinhas de costumes. Cara, pensa numa coisa insuportável. Não vou linkar pra não dar palco, tá? Eu achei uns dias desse uma palestra daquele Rossandro Klinge. Piadinha de costume. Entendeu? A palestra inteira. Gosta desse cara, né? Você vê sempre coisa. Eu sigo pra saber quem é, como se comporta. Dá desgosto, mas eu sigo. O cara fazendo palestra. Fui numa festa. Aí minha mulher, sabe como é que é mulher quando chega em festa, né?
ela já fica olhando pro vestido uma da outra. Eu não acreditei no que eu tava ouvindo. Esse cara comenta qualquer coisa no Instagram, ele posta qualquer coisa, ele tem 1000 comentários, entendeu? Então ele tá reproduzindo um comportamento que se esparrama pelas massas, e aí o espírita tradicional, ele se sente confortável, saca? Por que ele se sente? Porque ele tá identificando o modo de ser que ele já conhece. Então o cara vai falar assim, assado, vai usar umas palavras difíceis, vai fazer piadinha de costumes. Cara, tem a palestra espírita de 1 milhão de views no YouTube, é stand-up, cara. É uma mistura de stand-up comedy, né, com piadinhas de costumes, com apelo emotivo pelo fim do mundo. E isso é um folclore que a gente precisa destruir, cara. Né, mas faz girar, né, Rodolfo? Rende. Rende muito, cara. A minha crítica, Rodolfo, nem é ao indivíduo encarnado, ao Divaldo, como você falou, eu compreendo o meio. Alguém que estava fazendo palestra nos anos 40, estava usando uma linguagem adequada para os anos 40, para os anos 50. Depois de uma certa idade, nós que já estamos caminhando para ela, sabemos o quanto é difícil mudar certos hábitos. Então minha crítica não é nem a ele, a minha crítica é ao espírito Joana de Ângeles. Ouvinte, sim, eu estou criticando um espírito superior. Minha crítica é ao espírito Joana de Ângeles, que provavelmente tem uma das mais bem-sucedidas linhas de publicação do espiritismo e escreve textos herméticos, usando palavras desconhecidas, inusuais, absolutamente fora de qualquer cotidiano de conversa, o que virtualmente torna incompreensível o que ela está dizendo. E para um mero deleite pessoal, provavelmente, ou de um estreito círculo que está interessado no que ela diz e compreende. Não é para um estreito círculo, é para alcançar mais pessoas. Porque as pessoas se habituaram a respeitar isso daí. Então, se o argumento for transmitido desse jeito, pode até nem ter um argumento, entendeu? Mas se a mensagem for veiculada dessa forma, aqui tem respeitabilidade, aqui tem autoridade, entendeu? Essa é a autoridade no espiritismo. Aquilo que para as religiões tradicionais é o profetismo, é o texto sagrado, no espiritismo é o uso da linguagem, cara. Publicado desse jeito, o texto é autoritativo. Eu aprendi esse termo ouvindo os podcasts de teologia. Né? O texto da Joana, Valdir, é autoritativo. E eu, caro ouvinte, é a opinião da Jussara, do Valdir, do Dayan e de muitos colegas nossos espalhados pelo Brasil afora. Temos que acabar com isso. Gente, a pessoa simples não consegue entender, ela é colocada no pedestal da hierarquia do movimento espírita e ela vira refém do pregador. E ela não sabe que não tem nada ali demais, que é um pseudocientificismo também. Rodolfo, você também tá falando Tô falando! Não dá pra você não ser psicólogo e falar de psicologia. Não dá pra você não ser professor de epistemologia e falar de epistemologia. Não dá pra você não ser físico e falar de física. Não pode. Não tem autoridade intelectual nenhuma, entendeu? Nisso. Isso é um folclore, um mau hábito. E virou uma rigidez no movimento espírita, que tem que ser destruída. E outra, piadinha de costumes é preconceito, né, Jussara? Total, preconceito. Total. Gente, ter que fazer uma palestra espírita com as pessoas rindo de piada de costumes, francamente, essa gente não tá querendo outra coisa, com todo respeito. Meu trabalho é de professor, eu sou um professor, eu sou um pesquisador. O que a gente observa é que é um mercado de fé. Isso é evidente, é uma disputa mercadológica pela atenção das pessoas, pela fé, como sempre foi. A história da religião é a história do mercado, entendeu? Ela está profundamente vinculada com a história do mercado há 500 anos e com o domínio cultural há muito mais tempo. Então, olha, vamos lá, simplicidade é tudo. Aí a pessoa na palestra fala de simplicidade, mas fala de uma forma tão empolada e bizarra que ninguém consegue entender que ela não tem argumento. Mas gosta, se sente confortável, se identifica, entendeu? Não dá. Bom, acho que a gente já foi bem longe, né? Dayan, você ficou quietinho aí. Quer fazer uma observação final? A última é sua, então. Uso da linguagem, Dayan, você que é um defensor público do júri. Já pensou se eu tivesse que... Ou se eu usasse, né? O juridiquês numa defesa? Coitado do réu, coitado. Não ia ter chance de nada. Porque as pessoas não iam entender. E aí me parece que isso vale para o espiritismo, né? Eu acho que todos nós lemos os livros espíritas quando a gente era muito novo e teve grandes dificuldades para entender as palavras, porque são livros da década de 40, que já eram um português muito diferente daquilo que a gente
acabou aprendendo. Eu sempre tive muita má vontade com isso. Parece que a pessoa, para escrever, né, ou talvez para se sentir importante, ela precisa escrever muito difícil, de modo que as pessoas não entendam. E isso é horrível, isso é péssimo, né? Como professor, como um jurista que atua perante jurados, né? Ou seja, cidadãos que não são formados em direito e, portanto, desconhecem a linguagem empolada do direito, é da maior importância que a gente tire absolutamente esses enfeites. Não, a orientação tem que ser essa. Gente, se o espiritismo é para todo mundo, então a linguagem ela tem que ser simplificada. Nós temos que simplificar cada vez mais. Isso exige um exercício. Mesmo no centro, nas palestras, às vezes eu me pego usando termos que não são usuais. E eu acabo, quando eu percebo isso, eu acabo traduzindo o que eu falei. Você já usou odiernamente numa palestra, Dayan, que eu lembro. Nossa, eu já falei outro sim. Outro sim não tem condição. Outro sim ninguém merece. Destarte também é outro sim, mas outro sim. Enfim, mas são palavras que eu uso na escrita para o juiz. Isso é uma coisa. Nas minhas manifestações, eu tenho que prezar pela língua e pela técnica. Mas se você está falando ou explicando algo para alguém que não é da área e você quer que ele entenda, você, óbvio, não vai falar assim. Então, é preciso simplificar essa linguagem. Você não precisa, para escrever um bom livro, usar palavras difíceis. Para você escrever um bom livro, você tem que ter uma boa ideia, você tem que ter uma boa base, saber o que você está dizendo, e aí você transmite a sua mensagem, né, com simplicidade, de modo que as pessoas entendam. Então, eu tenho muita má vontade com literatura espírita por conta disso. É muito floreio e pouco conteúdo. E isso se reflete também nas palestras. A gente precisa, sim, simplificar isso para poder alcançar todo mundo. Então, é entender que se nós queremos que as pessoas mais simples compreendam o espiritismo, a gente precisa usar uma linguagem, portanto, mais clara, mais simples e mais direta. E eu ainda faria só uma observação a mais. Se nós queremos que todo mundo entenda, a gente tem que falar de um jeito que todo mundo entenda. E o melhor jeito é a simplicidade. O maior pensador da linguagem, da história, de todos os tempos, Ludwig Wittgenstein, foi bem claro quando ele que tem uma obra que mudou a história e depois ele teve uma segunda obra que mudou a história, inclusive a dele mesmo. Linguagem é uso. Nem na ciência de alto nível as pessoas escrevem como nos livros espíritas. No caso citado aqui do Divaldo, com certeza. Nem na ciência de mais alto nível, nem na ciência dura. O maior artigo científico da história, tirando os do Einstein lá do início do século XX, né? O artigo científico de maior sucesso da história é o da molécula de DNA do Watson e do Crick. E o artigo começa, ele tem 2 ou 3 páginas, ele começa com: nós gostaríamos de sugerir que a molécula de DNA tem a seguinte forma. Entendeu? Não tem nada, não tem rebuscamento nenhum, não tem palavra difícil nenhuma, o cara precisava ser entendido por todo mundo, tem um desenho no artigo, gente. Aí nós que falamos de uma doutrina que tem que ser consoladora, esperançosa, os pregadores espíritas não estão promovendo o espiritismo, eles estão se vendendo. Isso tem que acabar. Isso aqui é um pleito para mudar isso, sim. O episódio era pra se terminar mais engraçadinho, né? Pra ser um episódio mais de alívio. Mas enfim, seja como for, a gente espera que isso mude. A gente pelo menos vai trabalhar para isso, né? Bom, Juju, Valdir, vamos encerrando então? Tchau, povo. Prazer falar com vocês. Muita felicidade. 3 recadinhos só, gente. Não transforme o acessório em principal. Não se aproprie da cultura, das ponderações tradicionais, das informações tradicionais como se fosse seu e dizendo que é seu. E se você quiser pesquisar outras práticas espiritualistas, que você deve fazer isso, estude, pesquise, aprenda e se comprometa com isso. E use filtro solar, que é sempre bom, tá? Tá esquentando o planeta e não esfriando. Beleza, gente? Até a próxima. Tchau, pessoal. Prazer. Espero que vocês tenham gostado. Mande lá seus comentários. Faz um comentário lá no post de lançamento desse episódio contando a sua historinha mais engraçada sobre costumes e práticas esquisitinhas com as quais você topou por aí ao longo do seu percurso no espiritismo, tá bom? Temos o canal no YouTube. Faça sua inscrição, receba os lançamentos em primeira mão. Nos vemos na próxima. Muito obrigado a todo mundo.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.